Olá, tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico, dia da gente meditar na palavra do Senhor e é muito bom poder estar conversando com vocês através do vídeo, apesar de muita saudade física, dos irmãos. A gente tem conversado com alguns irmãos, a gente sabe da necessidade, das dificuldades. Começamos já tivemos o segundo domingo com o nosso culto presencial e foi muito bom rever alguns irmãos e saudade daqueles que não podem ir ainda, a gente entende completamente, né? Os irmãos podem ficar tranquilos porque eu sei da dificuldade dos irmãos que não estão comparecendo, né? Mas quando o irmão puder, quando a irmã puder, é sempre muito bom poder rever os irmãos, principalmente na casa do Senhor, para juntos louvarmos ao Senhor. Nessa quarta-feira nós vamos estar falando sobre o capítulo 10 de 2 Crônicas. Então, se você quiser dar uma pausazinha no vídeo, ir lá olhar, buscar sua Bíblia, capítulo 10 de 2 Crônicas. Antes nós estávamos falando sobre a vida de Salomão e encerramos aí na morte de Salomão, o rei Salomão, o glorioso rei Salomão, cheio de glória, cheio de inteligência principalmente. Foi um homem que transformou o mundo à sua volta com a sua sabedoria, com a sua intelectualidade, com a sua riqueza, que era admirável também por muitas pessoas. E Salomão morre, como todo mortal. E ele reinou por 40 anos em Jerusalém, teve uma vida muito boa, então foi tudo muito tranquilo para ele. Conseguiu fazer alianças com seus inimigos, teve um reino tranquilo. Porém, o seu filho Roboão, que assumiu o trono, ele não teve a mesma sorte. Isso a gente vai ver logo no capítulo 10, assim que ele assume o trono, o povo se reúne para a festa da unção, admiração do novo rei e tudo mais, e o povo todo junta e faz um pedido para ele, para a redução dos impostos. O jugo que o pai dele colocava, que Salomão colocava sobre o povo, era muito alto. Salomão cobrava altos impostos. Daí a riqueza de Salomão, alegando também que boa parte desse recurso era para a construção do templo. Então Roboão, ele assume o trono já com o templo pronto, já não precisava mais de tantos recursos assim, e já tinha muito recurso, e a gente falou semana passada sobre a quantidade de recursos que Salomão tinha, era coisa exorbitante, a ponto de fazer tronos excepcionais. Então o Roboão já tinha bastante dinheiro acumulado que o pai dele deixou para ele, já tinha encerrado a obra do palácio, e também a obra do templo. Então o povo pediu a ele, olha, agora que você já está estabelecido, agora que você tem dinheiro e tudo, reduz um pouco esse imposto, que esse jugo é muito pesado para a gente. Então ele pediu ao povo 3 dias. 3 dias para pensar. E ele foi e se aconselhou com os conselheiros do reino. Olha só, pessoas que eram profissionais em conselhos, pessoas que estavam sempre sentadas com o grande rei Salomão. Imagina ser conselheiro do homem mais sábio do mundo. Os camaradas eram conselheiros do homem mais sábio do mundo, Então ele pede conselho, Roboão, o filho de Salomão, pede conselho aos sábios do palácio, pessoas completamente envolvidas com o reino. E eles falam, olha, o povo tem razão. E se você diminuir esses impostos, esse povo vai te amar e vai te servir, você vai ter o povo na mão. Você vai ser rei deles por muito tempo porque eles vão te amar. E ele ficou pensativo, falou, é mesmo, sabe, é uma boa ideia. Mas saindo diante dos conselheiros do rei, ele vai e toma conselho dos jovens que viviam com ele, meninos da mesma idade. Ele era ainda muito jovem e os jovens que conviviam com ele. E ele contou toda a situação para aqueles jovens e pediu conselhos a eles. Eles falaram assim, vai afrouxar a corda?
Vai mostrar que você tem medinho do povo? Vai mostrar que você é fraco? Que seu pai era mais forte que você não aguentou a pressão do povo e o povo agora está mandando em você? É o povo que manda, né? Você vai dar esse sinal de fraqueza para o povo? Vai fazer isso mesmo? Né? Vai afrouxar a rédea? Eles vão falar que você é frouxo, né? E ele, empilhado por esses jovens, ele toma uma triste decisão. Né? Os jovens falam para ele, olha, fala que você é isso, você é aquilo outro. Ele carrega aqueles conselhos todos na cabeça. E quando ele junta com o povo, aí o orgulho fala mais alto. Né? Sou eu que sou rei disso tudo aqui, é eu que mando nisso tudo aqui. Então eu vou fazer o seguinte para vocês, eu vou falar quem realmente manda. Vocês achavam que o jugo que vocês carregavam era pesado no tempo de meu pai? Eu vou aumentar o jugo. E se vocês acham que o dedo mindinho o dedo da mão do meu pai era pesado, o meu dedo mindinho é mais grosso que o lombo do meu pai. Eu vou dizer outra, se meu pai castigava vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpião, porque eu sou muito mais duro do que meu pai. E a gente sabe que estavam todas essas tribos reunidas lá, né? As 10 tribos, as 12 tribos, sendo que 10 tribos tomam uma decisão. Eu não tenho parte com esse rei. Eu não tenho nem parte com Davi. Davi é da casa de Jessé, da tribo de Judá. Né? Não tem nada a ver com a gente. É do mesmo povo, mas eu não devo nenhuma obrigação à casa de Jessé. Eu não devo nenhuma obrigação à casa de Judá. Então, saíram 10 tribos daquela reunião e foram embora para o Reino do Norte. E ficou apenas a tribo de Judá e uma pequena tribo de Benjamim que morava em Jerusalém, que foi incorporada à tribo de Judá. E daí surgiu, né, para muita tristeza, surgiu o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte com a capital em Samaria, né, onde vêm os samaritanos, e o Reino do Sul, que ficou Jerusalém, que era na região de Judá, né, ficou apenas a tribo de Judá, junto com uma parte da tribo de Benjamim, e separaram. Dessa separação a gente vai ver, depois a gente vai entender no futuro, aquela briga de judeu com samaritano. Porque desde aí começa uma briga. Desde aí começam a haver tumulto. Existe agora não mais o povo Israel, não existe mais a nação Israel, não existe mais todas as tribos de Jacó. Existe agora divisão. Por causa de um conselho errado, existe agora uma divisão. 10 tribos vão para o Reino do Norte e proclamam um rei, um camarada com nome até parecido, se chama Jeroboão. Começa a reinar no Reino do Norte. E o rei Roboão fica reinando no Reino do Sul apenas como uma tribo. Um conselho errado fez uma destruição tremenda no povo de Israel. Daí o que a gente tira de nossa lição? Quem tem sido o seu conselheiro? Lembra que eu falei que os primeiros conselhos que ele recebeu foi de pessoas que eram totalmente comprometidas com o reino? Será que você tem tomado conselhos quando você precisa tomar alguma decisão? Você tem tomado conselho com pessoas comprometidas com o reino? Será que você tem procurado a pessoa certa, com lucidez, com sabedoria, muitas vezes com anos de vida a mais de experiência para poder te dizer alguma coisa? Ou você tem pego conselho com aqueles jovens ou aquelas pessoas de menor idade que ainda estão na fase de bagunça, de não muita responsabilidade, né? E querem usar você como laboratório. Tem muita gente que quer usar você como laboratório. Ele te dá um conselho para você tomar uma atitude e se der certo, ele toma também. Se não der certo, ele fala, ih, rapaz, eu não vou por esse caminho não, que isso aí dá errado. Né? Aqueles camaradinhas, certamente eles não trabalhavam, porque eram amigos do príncipe, era muito comum, né? Naquela época o rei
ou os príncipes levaram para os palácios as pessoas que eles gostavam e morar lá, morar mesmo. Né? Um bom exemplo disso a gente vê Nabucodonosor, que não pegou só os amigos, mas pegou os melhores da Babilônia e levou para morar no palácio, assim como foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram morar no palácio de Nabucodonosor. Então, aqueles rapazes que deram conselho para o rei até então, né, eram amigos do príncipe quando Salomão ainda era vivo, viviam no palácio com ele, usufruindo de boa comida, de boa estadia, de boas roupas, não passava por dificuldade, não sabia o que era a necessidade do povo que vivia sofrendo com jugo. Não viviam, não sabiam o que era isso. Então, o que acontece? Ele agora toma essa atitude com pessoas que dão conselho errado, e isso causa uma grande tragédia no reino de Israel. Fica essa experiência e essa pergunta no ar: quem tem sido os seus conselheiros? A quem você tem recorrido na hora de precisar de conselho? Com quem você tem falado a respeito da sua dor ou da sua dúvida? Será que você tem buscado homens comprometidos com o reino? E hoje, a gente fala sobre o reino dos céus. Será que você tem procurado pessoas que estão comprometidas com o reino dos céus, ou você tem procurado pessoas que estão comprometidas com o mundão afora? Com usufruir dos melhores prazeres, com o ego aflorado? Porque essas respostas que os meninos deram para o filho de Salomão é a resposta de quem tem o ego aflorado. Eles amassagearam o ego dele primeiro para dizer: olha, rapaz, você vai dar mole, você vai facilitar, vai passar como frouxo? Mostra que você é durão. Ou seja, levanta a sua autoestima. Né? E ele precisando desse incentivo, talvez massagear o ego, não, vou mostrar que eu realmente sou. Ele cometeu esse deslize terrível. Então, cuidado com as pessoas que ainda têm o ego aflorado. Eles vão te dar conselho segundo a vontade deles. Porque o mundo aí fora está cheio de informações do seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. Deixa de ser bobo. Seja crente, mas não seja bobo. Cuidado com esses dizeres, irmãos. Cuidado com essas pessoas que dizem o seguinte para você: olha, eu sou crente, mas não pisa no meu calo não, que eu viro pelo avesso. Não, isso não é crente, não. Não são pessoas transformadas, não. Tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Você pegando conselho com esse tipo de pessoa, eles vão levar você a pensar desse jeito, a agir desse jeito. Cuidado com quem você tem tomado conselho. Cuidado com quem você tem procurado conversar a respeito das suas dúvidas. Existe muita gente comprometida com o reino que está à sua disposição, assim como estava à disposição do rei para ouvi-lo. Existe muita gente que está à sua disposição, envolvidos com reinos para poder te aconselhar. Pessoas que recebem a orientação do Espírito Santo. Pessoas que são cheias do Espírito Santo para poder falar contigo. E às vezes a gente despreza tudo isso para pegar conselho com quem não deve. Vigia, irmãos. E que esse desfecho triste que teve o povo de Israel, essa divisão, e dali surgiu inimigos para muitos anos. Você vê que isso acontece mais de 700 anos antes de Cristo. Muito mais de 700 anos antes de Cristo, quase 1000 anos antes de Cristo. E mesmo com todo esse tempo, a gente vê lá no tempo de Cristo, os judeus ainda com problema com o samaritano, ainda odiando os samaritanos. E olha que passaram-se 1000 anos desse terrível conselho. Jesus Cristo fala algo interessante. Ele diz o seguinte: o que entra pela boca não é o que contamina, mas o que sai pela boca. Porque muitas vezes a gente pode comer alguma coisa ruim, pode fazer mal ao nosso corpo. Mas o nosso corpo logo se recompõe.
né? Às vezes passa um dia, 2 dias, 3 dias, né? Um mal-estar e tudo mais, você passa mal, né? Mas você vai se recuperar. Agora, o que sai da boca, isso é terrível. O que sai da boca pode contaminar por 10 anos. Quanta gente não fica sem falar com o outro por 10 anos? Quanta gente não fica com ódio do outro pela vida inteira? E nesse caso, sabe quanto tempo durou? Mais de 1000 anos. Porque no tempo de Jesus ainda existia essa raiva de samaritano contra judeu. E isso se estendeu por muito tempo depois de Cristo ainda. Cuidado, porque o que sai da sua boca, talvez até um pedido de conselho, pode causar uma tragédia enorme. Peça orientação a Deus. Deixa Deus ser o seu conselheiro. E quando você precisar ouvir uma voz humana, procure alguém comprometido com o reino para poder te abençoar. Pensa nisso e fica com Deus. E até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.